Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Este é um programa da Igreja Evangélica da Paz, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. O tema de hoje é Deus está no controle. O texto bíblico básico é Isaías 43, verso 13. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que nesta manhã, Senhor meu Deus, nós poderíamos, Senhor meu Deus, estar aprendendo, Senhor meu Deus, da Tua Palavra, Senhor, nos dê entendimento e sabedoria para entender, Senhor, esse estudo desta manhã. No nome de Jesus, amém. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O tema da mensagem é: Deus está no controle. Nesses dias de tantas tribulações, muitas pessoas perderam a fé e não mais acreditam em Deus, que está no controle de todas as coisas. Mas aquele que é servo fiel continua de pé, confia inteiramente no Senhor e previne-se contra as astutas ciladas do inimigo, crendo que o Deus que a tudo controla o fará vitorioso. Então, Deus está no controle da nossa família, Deus está no controle da nossa igreja, Deus está no controle do nosso país. O que é controlar? Controlar é dominar, governar, exercer fiscalização sobre as atividades das pessoas ou algum órgão, departamento ou produto, a fim de que não haja quebra de normas pré-estabelecidas, e também ter autodomínio físico e psíquico. O princípio fundamental para entender a dimensão do controle de Deus sobre tudo. Somente Deus poderá interferir em todos os momentos de nossa vida. Ele controla. Satanás e os demônios. O Senhor permitiu que Satanás destruísse tudo quanto era de Jó, mas não permitiu tocar na vida desse patriarca. Vamos ver isso em Jó, capítulo 1, verso 12. Jó, capítulo 1, verso 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Somente contra ele não estendas a tua mão. Deus permitiu a Satanás destruir os bens e a família de Jó. Porém, ele fixou um limite até onde Satanás podia ir e não lhe concedeu o poder de morte sobre Jó. Satanás lançou tempestades e pessoas violentas contra Jó. Então, na vida de Jó, Deus permitiu até um limite para que Satanás atuasse na vida de Jó. Ou seja, Deus permitiu a Satanás destruir os bens e a família de Jó. João, o evangelista, viu as chaves do abismo
nas mãos do anjo. Cristo prendeu o dragão, a antiga serpente. Vamos ver isso em Apocalipse 20, versículo 1 e 2. Apocalipse 20, verso 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aqui no versículo 2 diz que prendeu o dragão e amarrou por 1000 anos. Depois da volta de Cristo e dos eventos do capítulo 19, Satanás será preso e amarrado por 1000 anos para que não mais engane as nações. Isso implica numa cessação total de sua influência durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, ele será solto por pouco tempo para enganar aqueles que se rebelarem contra o domínio de Deus. A obra mais comum de Satanás é enganar. Os seus anjos. Os anjos são os mensageiros de Deus. Eles são usados como agentes dos negócios divinos. Comparado com ministros, vamos ver isso em Hebreus capítulo 1, versículos 6 e 7. Hebreus capítulo 1, 6 e 7. E quando outra vez introduz o mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Então os anjos são mensageiros de Deus. Eles são usados como agentes dos negócios divinos. Ou seja, são os anjos que levam as bênçãos para os servos de Deus. O universo. Deus criou o mundo pelo poder de sua vontade. Vamos ver isso em Isaías 45, versículo 12. Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os exércitos dei as minhas ordens. Então aqui está dizendo, né? Eu fiz a terra, e Deus fez o planeta Terra, e criou o homem do pó da terra. Eu o fiz, e as minhas mãos estenderam os céus, e todos os exércitos dei as minhas ordens. A palavra que criou no primeiro capítulo de Gênesis é traduzida pelo hebraico de bara, que significa dar existência àquilo que brevemente não tinha existência. Então Deus criou o universo, Deus criou a natureza, Deus criou o planeta Terra. A história. Deus mudou o rumo da história de Jacó, Deus mudou o rumo da história de Moisés, Deus mudou o rumo da história de Davi, Deus mudou o rumo da história de Jó e de muitos outros homens da Bíblia. Porém, uma das mais emocionantes é a de José, descrita nos 7 últimos capítulos de Gênesis. Este jovem superou todas as dificuldades
e conseguiu se tornar o governador do Egito. Então nós podemos ver que todos os patriarcas da Bíblia, reis, eles tiveram dificuldades na sua vida, como Jacó, Moisés, Davi, Jó e tantos outros. Mas em meio à dificuldade no caminhar da vida, Deus esteve sempre com eles. O homem, Deus rege do modo criador, ativo, o desenvolvimento da vida humana. Ele pessoalmente cuidou do homem desde o primeiro movimento da vida deste. Traçou um plano para o homem desde o ventre da sua mãe. Então Deus, ele traçou um plano para o homem, traçou um plano para a mulher, desde o ventre da sua mãe. Podemos ver isso em Salmos 139. Salmos 139, versículo 13 e versículo 16. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. No teu livro todas essas coisas foram escritas. Deus não nos traz a esta vida sem um propósito. Ou seja, se você está aqui nesse planeta, nessa cidade de Santos, nessa Baixada Santista, é porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Provavelmente a declaração sobre os dias que nos estão determinados refere-se ao nosso tempo de vida na Terra, geralmente de 70 ou 80 anos. Embora uma pessoa possa morrer antes disso, o tempo mencionado nesse salmo refere-se não somente aos dias de uma pessoa, mas também ao plano de Deus para a nossa vida como um todo. Então Deus tem um plano na minha e na sua vida. Saiba ser direcionado pelo Espírito Santo. No seu plano, Deus não está querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Então, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Se Deus ainda não voltou, é porque Ele quer que todos venham a se arrepender, para que alcancem a salvação. Porquanto a intenção de Deus é que aceitemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e façamos a sua vontade numa vida dedicada ao seu serviço. Então Deus quer que as pessoas, tanto o homem como a mulher, aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que façamos a sua vontade numa vida dedicada ao seu serviço. Se Deus está no controle, Ele permite a tribulação, mas pode também dar a vitória. Então, em meio à nossa caminhada aqui na Terra, nós passamos por tribulações, nós passamos por intempéries, nós passamos por angústias, nós passamos por tentações, mas Deus também pode dar a vitória. As tribulações acontecem em nossa vida para nos amadurecer espiritualmente. Ele nos coloca mais perto de Deus.
Então a tribulação só vem para que nós possamos o que? Amadurecer. Ou seja, quando a pessoa está passando por alguma luta espiritual, ela ora mais, ela lê mais a palavra, vai mais para a igreja, ela jejua mais. Elas nos colocam mais perto de Deus. Basta uma palavra dele e as janelas do céu se abrirão. O centurião de Cafarnaum creu nas palavras de Jesus. Por isso o seu criado foi curado. Nós também devemos crer e obedecer em sua palavra. O crente deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade. O apóstolo Pedro nos exorta a confiar e descansar no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Vamos ver isso em 1 Pedro 5 e 7. Primeira Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus tem com os problemas de cada um de seus filhos é uma verdade enfatizada através da sua palavra. Todos os nossos temores, cuidados e preocupações devem ser prontamente lançados sobre o Senhor. Então, todos os seus problemas e ansiedades você possa lançar sobre Jesus. O apóstolo Pedro nos exorta a confiar. Nós temos que confiar em Deus e descansar no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. O crente deve entregar o seu caminho ao Senhor. A Bíblia nos manda lançar os nossos cuidados sobre o Senhor. Igualmente também o nosso caminho, ou seja, o nosso estilo de vida deve seguir as determinações da palavra de Deus. Vamos ver isso em Salmos 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Porque Deus está no controle. O crente deve esperar e descansar no Senhor. É o que diz o Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas de imediato, porque Deus quer nos provar a nossa paciência, fidelidade e insistência. Por isso que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Nós devemos esperar com paciência em Deus. E Ele inclinou para mim e ouviu o seu clamor. E aqui diz que Deus se inclinou para ouvir o clamor do seu povo. No Salmos 37:4 nos diz que o crente deve deleitar-se no Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleitar-se no Senhor é desejar e fruir a intimidade da sua presença e a veracidade da justiça de sua palavra. Aqueles que se deleitam no Senhor
Deus atende o desejo dos seus corações. Então, aqueles que se entregam para o Senhor de coração, com um coração contrito, com um coração humilde, Deus atende os desejos dos seus corações. Deus atenderá o anseio do coração do crente, de tal desejo estiver de conformidade com a sua vontade. Então, o seu desejo deve ter de conformidade com a palavra de Deus. Quando nos comprazemos em Deus e na sua vontade, o próprio Deus em nosso coração põe em nosso coração desejos que Ele propõe a cumprir. Após sermos respondidos, devemos nos deleitar no Senhor, por termos sido beneficiados com a sua graça. Então, o que nos mantém de pé na caminhada cristã é a graça de Deus sobre nossas vidas. O crente deve adorá-lo e glorificá-lo. Ou seja, quando você estiver na igreja ou em sua casa, você tem que adorar a Deus e glorificá-lo. Devemos também adorá-lo como o nosso espírito, alma e corpo, oferecendo um culto racional, tendo a mente transformada pela renovação do Espírito Santo. Então, a sua mente, a mente do homem, a mente da mulher, ela tem que ser uma mente transformada pela renovação do Espírito Santo. Isso só acontece quando você tem uma vida de íntima e comunhão com Deus. Conclusão: o homem tem o direito de escolher, ou entrega o seu caminho ao Senhor e deixa dirigir e controlar a sua vida e alcança a vitória sobre todos os seus problemas. Então, você tem o direito de escolher. Ou entrega o seu caminho ao Senhor, ou deixa Deus dirigir ou controlar a sua vida e alcançar a vitória sobre todos os seus problemas. Ou ele mesmo toma a direção e será vencido pelas ansiedades. Vamos orar para agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, na Tua palavra nos diz, Senhor, meu Deus, que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. Vivemos dias difíceis, vivemos dias trabalhosos, meu Deus, vivemos dias em que há rumores de guerra, vivemos dias de fome, vivemos dias de peste, meu Deus. A Tua palavra, meu Deus, ela tem se cumprido, meu Deus, na terra, Senhor, meu Deus. A cada dia, meu Deus, se aproxima, meu Deus, o dia do arrebatamento, Senhor, meu Deus. Mas o Senhor está com a sua igreja, Senhor, meu Deus. Aqui nos diz que devemos adorá-lo, Senhor, com o nosso espírito, alma e corpo, oferecendo um culto racional, tendo a mente transformada pela renovação do Espírito Santo. Meu Deus, que a nossa mente, meu Deus, seja renovada pelo Espírito Santo, meu Deus. Que nossos olhos possam estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas somente olhar para Jesus. Olhar para Jesus, onde nós encontramos em Jesus a salvação. Certa vez os discípulos disseram: meu Deus, como é difícil se salvar-se. Mas Jesus disse: o que para o homem é impossível, para Deus é impossível. Ou seja,
A salvação está ao nosso alcance. Basta que você aceite Jesus Cristo como seu único e Salvador e se arrependa dos seus pecados. Meu Deus e meu Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, meu Deus, por pensamentos, palavras e obras. Senhor, meu Deus, que nesta manhã, Senhor, meu Deus, nós possamos nos reconciliar com Deus. É que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. E fique com Deus.